Olá, povo do bem, meus queridos, como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui juntos para falar das previsões da semana do dia 2 de julho até o dia 8 de julho. Todas as energias que o tarô estão preconizando para essa semana, todos os aconselhamentos necessários para que nós possamos ali galgar de par em passo os degraus rumo à evolução espiritual que preconiza e rege a era atual, que é a era de Aquário. Como todo vídeo de tarô, né? Eu sempre começo os vídeos trazendo algumas questões, né? Um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Que eu gostaria de dividir com vocês. O meu objetivo aqui não é dar curso de tarô, como eu já falei para vocês. Eu acho que existem pessoas que são especializadas nisso e que estão ali trabalhando fortemente na formação de novos oraculistas, de pessoas que são simpatizantes ali desse oráculo maravilhoso. Mas eu trago um pouquinho ali dos conhecimentos gerais para vocês, provocar ali aquela sementinha, né? Porque eu falo muito da era de Aquário nos meus vídeos. E o que isso quer dizer, né? Assim, rapidamente. Até o ano 2000, aproximadamente, né? Porque não existe cravar assim, uma data exata. Nós estávamos na era de Peixes. O grande mestre do signo de Peixes é Jesus Cristo. Não é à toa que ele multiplicou os pães e os peixes, né? Um dos seus milagres famosos. E qual a mensagem que Jesus Cristo queria passar para nós? Era exatamente a mensagem do amor ao próximo, da caridade, da abnegação, da simplicidade, da humildade. E ele precisava passar essa mensagem de uma forma que ficasse gravada pelos próximos 2000 anos nos nossos corações. Por isso que as coisas aconteceram com Jesus Cristo da forma como foi, tão trágico, né? Esse assunto é meio polêmico, mas na minha visão, na visão dos meus estudos, na visão até então do que eu aprendi e gostaria de divulgar assim, para os meus seguidores, para as pessoas que gostam do conteúdo que eu passo, é que Jesus Cristo não poderia marcar tanto a nossa vida, a nossa era, aquilo que nós acreditamos, se ele não morresse daquela forma, se as coisas não acontecessem daquela forma, né? Tinha que ser desse jeito. Por isso que ele é tão inesquecível e tão marcante para todos nós e será para sempre, independente da era que nós estivermos. Mas esse era o principal conhecimento que Jesus queria passar para nós, era o amor, a caridade, a abnegação. Jesus Cristo foi um mestre que queria justamente marcar por essa mensagem de amor. E é uma mensagem que deve continuar para a nossa nova era. Mas a era de Aquário, que como eu falei, a partir dos anos 2000 ali a gente já migrou para essa nova era. Depois, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre as eras, coloquem aqui nos comentários que eu posso entrar um pouco mais no detalhe. Mas a era de Aquário ela é uma era que, além de todos esses conhecimentos de Jesus estarem ali sendo ratificados no nosso coração e na nossa vida, ela também vai trazer para nós a mensagem de busca de conhecimento, de busca de sabedoria. Na era de Peixes, nós pegávamos algumas figuras e seguíamos aquelas figuras de forma até cega, discriminada. A ponto de tudo que aquela pessoa dissesse ou direcionasse era, né, a máxima. Não que aquilo era errado, acho que todas essas pessoas tinham uma missão aqui na Terra. Vou citar um exemplo também de alguém que para mim é um grande mestre, mentor, e que veio passar uma mensagem muito bonita para todos nós, que é Chico Xavier. Existem os seus seguidores, as pessoas que ouviam piamente o que Chico Xavier dizia, e eu acho que realmente a mensagem dele era uma mensagem, né, como Jesus, não comparando, mas
uma mensagem de amor, de abnegação, de caridade. Mas hoje, na era de Aquário, é importante que todos nós busquemos também o conhecimento. Que a gente escute essas mensagens, que a gente escute as palavras desses seres extremamente evoluídos que estão vindo à Terra para passar uma mensagem para nós, mas que nós também busquemos esse conhecimento por conta própria. Que nós possamos chegar a Deus sem que a gente tenha que estar num templo, sem que a gente tenha que estar dentro de um centro espírita, sem que a gente tenha que estar numa igreja. Porque Deus está em todo lugar. Deus está dentro de nós, nos nossos corações. Então vamos usar caminhos próprios para chegar a Deus. E existem vários caminhos para se chegar a Deus, porque Deus é único. Mas nós podemos usar vários caminhos, os caminhos que a gente se sentir mais tranquilos, que a gente afinizar mais. E aprender sobre isso, não seguir de forma cega a palavra de A, B ou C, sem saber o que você está falando, como que você está falando, só porque o fulano, o ciclano, o beltrano falou, não é? Então a verdadeira mensagem da era de Aquário é essa, conhecimento. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar sabedoria, vamos aprender. Então por isso que eu falo sempre de a busca da evolução na era de Aquário. O tarô, ele pode ser um oráculo muito rico para a gente buscar conhecimento, buscar evolução. Então, assim, é legal você usar o tarô para você buscar aconselhamento, buscar um direcionamento. Essa é a ferramenta básica, né? Acho que é o destino básico ali do tarô. É para o que as pessoas buscam, né? O tarô. Para, como é que vai ser? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, é o amor, é a saúde, é o meu trabalho. Legal, bacana, realmente. Eu também uso o tarô para isso. Quando eu preciso de algum direcionamento, quando eu estou em dúvida sobre algum caminho, alguma escolha a tomar na minha vida, eu uso o tarô para me mostrar mais ou menos como é que são as energias ali, se eu buscar esse caminho, se eu buscar outro caminho. É bacana. Mas também vamos usar o tarô para busca de evolução espiritual, para conhecimento. Vamos conhecer o que o tarô, como é o tarô, os arquétipos do tarô, o que eles representam, como que essas energias estão direcionadas. Eu acho que isso é extremamente importante para você até enriquecer quando você receber ali um retorno de um astrólogo, de um tarólogo, enfim, de um oraculista. Se você conhecer aquele oráculo, você pode também enriquecer a leitura e por que não questionar? Não, mas esse jogo aqui pode ser... Eu acho extremamente importante e rico quando você tem essa troca com um consulente. Eu gosto bastante. Então, por isso que eu sempre trago essa parte de conhecimento, de falar sobre o tarô no início dos meus vídeos. Mas fique à vontade, se você quiser partir só para a parte das previsões, você vai lá, das minutagens finais do vídeo, para você poder assistir. Mas por que não buscarmos evolução? Por que não buscarmos o conhecimento juntos? Por que não buscarmos a evolução espiritual juntos? É isso que eu gostaria de passar para vocês. E hoje eu escolhi falar de um tema que, enriquecendo algo que eu falei há uns vídeos atrás, que eu expliquei sobre os tipos de tarô que eu trabalho, né? E aí eu expliquei que eu trabalho com tarô de Marsella, que eu também conheço sobre o baralho cigano, e falei que eu uso também um tarô quando o consulente, né, quando a pessoa vem me procurar com questionamentos relacionados, quando é uma pessoa que trabalha dentro das religiões de matriz africana, e ela vem buscar conhecimento relacionado aí aos teus orixás, aos teus guias, né, da Umbanda, quando ela quer, de repente, fazer algum trabalho, algum agrado para o seu orixá, para o seu guia, para o seu mentor ali dentro da Umbanda, trabalho com os búzios, né, eu uso muito esse tarô, que era o que eu queria falar com vocês hoje, que é o tarô dos orixás, tá? É um tarô que eu gosto bastante de trabalhar. Esse tarô aqui, esse deck, ele tem as ilustrações de André Luiz, da editora Arta, né? E o livrinho ali, os conhecimentos, são de Taques de Xangô e Conceição Forte, né? Ela traz ali
Dentro desse deck aqui tem um livrinho pequenininho que fala um pouquinho, explica um pouquinho sobre o tarô dos orixás. E aí tem um manualzinho básico de como trabalhar com o tarô dos orixás. Na verdade, o tarô dos orixás, eu vou até abrir aqui para vocês verem, ele nada mais é do que um tarô ali que esses estudiosos aqui, essas pessoas que criaram esse deck, eles pegaram os 22 arcanos maiores do tarô de Marsella, que é o tradicional que nós conhecemos, e fizeram um link com os orixás do panteão Yorubá, né? Então, dentro da Umbanda, você trabalha com um número menor de orixás, no Candomblé já tem uma extensão maior de orixás ali. Então, eles pegaram as correspondências do tarô de Marsella, das cartas que a gente tem dos arcanos maiores do tarô de Marsella, e fizeram ali as referências com os orixás. Então, um exemplo, a primeira carta do tarô de Marsella, o mago, né, o número 1, que representa a pessoa que está ali em busca de conhecimento, em busca de evolução, aprendendo. Ele é um artesão que está trabalhando ali na tua mesa e construindo algo que ele provavelmente quer trabalhar no futuro, algo que ele entende que vai trazer alguma coisa boa para ele no futuro, seja materialmente, espiritualmente, enfim. Então, o mago é o homem em constante evolução, né? Ele é um mago em constante crescimento. E aqui no tarô dos orixás, né? Essa representatividade é o Babalorixá, né? O número 1. Então, eles fizeram ali a representatividade. Não se preocupe se vocês não estiverem vendo o livro, vou pedir para colocar a foto dessa carta ali em destaque pro vídeo, para vocês verem melhor. Então, essa é a representatividade, né? Então, eles fazem esse link. Por exemplo, a papisa, né? A papisa, ela é aquela mulher ali que também tem um conhecimento maior, uma sabedoria maior, e aí ela traz uma referência dessa sabedoria. Então, aqui no tarô dos orixás, ela é, deixa eu achar aqui, mas ela é Nanã Buruquê. Ó, Nanã Buruquê, né? Ou Burucu, né? Eu costumo chamar de Buruquê. Foi assim que eu aprendi. Que é ali a orixá mais velha, que tem toda essa sabedoria, que tem toda essa evolução. Bom, então, como eu estava falando para vocês, é isso, né? Eles criaram ali uma sinergia com os arcanos maiores do tarô de Marsella e fizeram uma representatividade com todos os orixás e figuras dentro do panteão africano, dentro da religião de matriz africana. Então, a gente não tem só aqueles orixás principais que a gente trabalha dentro da Umbanda. A gente tem, por exemplo, aqui Oxalufã, que é uma qualidade de Oxalá. A gente tem aqui Oduduiá, né, que é um orixá ali que representa a mudança, a transformação. A gente tem o Xumaré, a gente tem Irocô, então Obá. Então temos figuras aqui, Logum Edé, Egungun, figuras que são muito mais ali, explora um pouco mais ali o panteão africano, né? Então, e como eu faço? Claro que cada um pode fazer como achar melhor, como eu já disse, né? Cada oraculista trabalha de uma forma. Eu geralmente, quando eu vou fazer um jogo para alguém que está buscando ali uma orientação espiritual, para agradar o seu orixá, para agradar ali algum direcionamento dentro do trabalho espiritual, se ela é um médium, né? Se ela já tem um trabalho e ela quer uma ajuda, e ela não tem, obviamente que se a pessoa tem o seu pai de santo, a sua mãe de santo, o seu zelador, eu sempre vou aconselhar para ela procurar essa pessoa, né? Eu não vou ali invadir meus limites. Eu acho que quando você está dentro de uma casa espírita, quando você está dentro de uma egrégora, e você tem ali o seu zelador que cuida do seu santo, na verdade ele tem obrigação de cuidar do seu santo. Então seria muito leviano da minha parte invadir esse espaço, né? Invadir esse
esse limite, que para mim é um limite inegociável. Agora, se a pessoa não tem uma casa espírita, não tem um compromisso com uma casa espírita e ela me pergunta sobre isso, obviamente que eu vou abrir o tarô dos orixás para poder fazer a pergunta dela. E aí, como que eu trabalho? Qual é a tiragem que eu trabalho, né? Tem vários métodos de tiragem também. Você pode usar os mesmos métodos de tiragem do tarô de Marcélia. Eu trabalho da seguinte forma. Eu faço ali a invocação, peço a licença ali para os orixás da pessoa, dos guias da pessoa, faço um embaralhamento, né? A pessoa corta, joga ali aquela sua energia, se ela tiver presencial. Se ela não tiver presencial ali, a gente faz a mentalização da mesma forma. E aí eu tiro 2 cartas, né? Tiro 2 cartas. E aí, essas 2 cartas que vão vir, elas vão direcionar muito ali o jogo, né? Então, dependendo dessas 2 cartas, a gente já vai ter um direcionamento. E aí eu costumo pegar o arcano menor, porque como ele já tem ali os 22 arcanos maiores, eu pego o mesmo arcano menor que eu estou usando aqui nesse jogo para poder complementar, para poder ali dar um direcionamento dentro dessa linha. E aí vem a interpretação, vem a intuição, vem a clarividência para poder direcionar essa pessoa dentro do que ela precisa fazer. Às vezes acontece muito, aí eu vou falar uma coisa particular comigo dentro das minhas consultas. Eu não preciso abrir o tarô dos orixás para poder sentir a aproximação de um guia. Acontece muito. Quando eu estou fazendo um atendimento, eu vejo ali, eu não sou uma vidente assim, de forma clara, até por opção, mas eu sinto a presença de uma entidade, e aí eu falo, olha, tô sentindo a presença da entidade tal, né, não sei o que, o Exu, a cigana, enfim. E aí a pessoa discorre mais sobre aquilo ali, né? Eu tenho cigana tal, Exu tal, pombogira tal, enfim. E aí a gente faz ali o direcionamento e às vezes aquela própria entidade, ela se aproxima de mim e me dá um aconselhamento. Pede pra essa pessoa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Porque assim, foi o que eu falei pra vocês já. Se eu não falei, vou falar agora. Eu trabalhei durante muitos anos dentro da Umbanda, né? E é a minha raiz, é a minha base, é o meu alicerce. E eu sempre vai ser a minha base, sempre vai ser o meu alicerce. Então, os meus guias continuam trabalhando comigo. Esse trabalho aqui continua sendo caridade. Mas você está cobrando salva. Tá, mas a salva que eu cobro, ela é praticamente simbólica, né? Ela é uma salva assim que não se compara em nada. É o que muitos astrólogos e muitos tarólogos cobram por aí. Alguns cobram menos, outros cobram mais, aí vai de cada um. Mas esse é um trabalho que é praticamente uma caridade, sim, pelo valor que eu cobro, pela energia que eu jogo dentro desse trabalho. E eu preciso cobrar, a salva precisa ser cobrada, porque ela é todo o trabalho ele precisa de um retorno. E ele precisa ser materializado em forma de dinheiro, né? Isso é todo o trabalho, senão o Babalorixá não cobrava salva para poder jogar, para fazer um trabalho. Isso precisa ser feito dessa forma. Durante muito tempo eu fui resistente sobre essa questão da salva, mas hoje eu vejo que isso é importante. E grande parte do dinheiro, grande parte não, toda a parte do dinheiro que eu recebo nas minhas consultas, eu reverto em coisas para minha casa. Eu compro vela, tem luz, tem incenso, enfim, tudo isso eu reverto aqui em coisas que eu vou usar aqui para minha casa, para o meu trabalho. E aí não estou vendo e não quero ver isso como uma forma de dinheiro. O que eu estou buscando aqui, né, é atingir as pessoas com os meus vídeos e aí sim monetizar com os meus vídeos. Isso sim, dessa forma eu tô querendo crescer aí de forma próspera, e se Deus me permitir, se meus guias me permitirem, estiver no meu destino, vai acontecer um dia. Mas o meu trabalho, a minha leitura é especificamente para dar uma continuidade ao meu trabalho de caridade. Mas voltando aqui o que eu estava falando, a questão da leitura do tarô, não necessariamente eu abro o tarô. Às vezes a entidade da pessoa se aproxima
me dá um direcionamento e eu falo para a pessoa, tá? Não preciso abrir o tarô dos orixás para isso, mas tenho esse jogo aqui como material quando a pessoa quer saber um pouco mais ou precisa saber de um direcionamento maior ali relacionado aos seus fundamentos espirituais. Tá bem? Bom, se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais sobre o tarô dos orixás, entender melhor como é que funciona, podem mandar mensagem, podem comentar. Eu quero que vocês façam muito comentários sobre esse vídeo. E eu também gostaria que vocês comentassem sobre temas que vocês querem que eu fale nesses vídeos de tarô. Dicas, aconselhamentos, falar sobre outros decks, enfim. Estou aberta aí a sugestões para vídeos futuros que a gente possa ter, tá bem? Bom, vamos agora à leitura da semana do dia 2 de julho a 8 de julho, né? Nós estamos no início do mês de julho, um mês aí que eu vibro muita luz e prosperidade para todos vocês. E o jogo que nós tivemos aqui nesse momento, que as cartas vibraram aqui para essa semana em termos de aconselhamento e direcionamento, nós tivemos aí a carta da força, os arcanos maiores, a carta da força, a carta da justiça e os arcanos menores complementando. Nós tivemos um Ás de ouros, um 4 de espadas e o 10 de ouros. E esse conjunto de cartas é uma combinação muito rica, é uma combinação bem auspiciosa. E o que ela quer dizer? É uma semana em que você vai ter bastante energia boa circulando, mas é importante que você faça um bom plantio. Aproveite essa semana para você plantar coisas boas. Tudo aquilo que você plantar de bom na sua vida, de sentimentos bons, de energias positivas, com certeza você vai colher no futuro. Essa colheita é extremamente importante, porque o ano de 2026 ele já está sendo aquele ano ali, né, para algumas pessoas então extremamente desafiador. A gente está vendo coisas aí que até, né, como dizem, até Deus duvida, mas é sempre muito importante que a gente vibre o bom, que a gente vibre o positivo. Vamos ter alguns períodos um pouco mais difíceis lá na frente, né? Então, essa semana não vai ser uma semana muito boa para a gente poder colher o bem. Em situações difíceis e situações adversas, não vibre o negativo, não fique na energia do desespero, do atabalhamento. Tenha força, tenha equilíbrio, tenha inteligência emocional para você poder equilibrar as energias, para você equilibrar o bem, para você vibrar coisas boas e atrair essas coisas boas para você, porque a gente atrai o que a gente transmite e a conexão com o universo agora está muito mais rápida do que nunca. Você pensa o bem já reverbera lá em cima e já volta. Mas quando você vibra o mal, ele volta mais rápido ainda. Então não vamos vibrar o mal, não vamos vibrar o negativo. Vamos aproveitar e vibrar uma semana de positividade. Ela também vai ser uma semana muito bacana para quem tem questões judiciais ali para ser resolvidas, algumas questões que a gente está aguardando a resposta há muito tempo, né? A gente teve aí recentemente, dia 24 de junho, dia de Xangô. Segunda-feira foi dia de São Pedro, que é quem tem a chave de abertura de caminhos, que também a gente sincretiza um pouco com Xangô. Então, vamos aproveitar ali essas energias de justiça, olha a justiça aqui, para vibrar coisas boas e resolver aí essas questões que estão há muito tempo ali se arrastando. A gente vai ter algumas respostas boas ali essa semana. Também vai ser uma semana muito boa para a gente poder equilibrar as nossas finanças, para a gente poder organizar o dinheiro. Mas é importante não agir por impulso, não assim, o dinheiro está entrando, vou gastar, não.
vamos ter equilíbrio, vamos ter sabedoria, inteligência emocional, a força é muito inteligência emocional para poder direcionar as energias da melhor forma. Como já dizia minha avó, extremamente sábia, quem poupa tem. Então, né, vai gastar, vai querer, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, legal, bacana, mas sempre guarda um pouquinho, sempre poupa um pouquinho, organiza ali, porque pode ser que no futuro você precise recorrer a isso como uma válvula de escape para algumas coisas que estão previstas aí no futuro. E aí eu não tô falando só para você que tá vendo esse vídeo, no âmbito pessoal, tô falando em âmbito global. Não quero dar spoiler, não quero ser alarmista, esse não é a pegada dos meus vídeos, mas é importante a gente se preparar, tá bem? Então aproveite essa semana que a gente ainda tem energias auspiciosas, energias decisivas, para poder vibrar aquilo que é positivo, limpar aquilo que não tá legal e usar os nossos recursos com sabedoria, tá bem? Muito feliz de estar aqui fazendo mais um vídeo de tarô para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Toda quinta-feira a gente tem vídeo novo de tarô, às terças-feiras vídeo de astrologia. E em breve a gente vai ter umas lives aí, tá? Tô preparando uns assuntos muito legais pra gente discutir aí em live. De todos esses assuntos ali que eu quero trabalhar com vocês, astrologia, tarô, espiritualidade. Então, comentem ali também, deem sugestões, falem o que vocês estão achando dos vídeos, porque esse feedback é extremamente importante para a gente melhorar cada vez mais. Uma semana de muita luz, de muita justiça. São João Batista, São Pedro, Xangô, abençoe a todos vocês. Muita luz na caminhada. Namastê.